Boa noite, né? Boa noite a todos. Hoje, dia 2 de abril, hoje nós começamos uma matéria nova. Nossa nova matéria é Logística e Organização Empresarial. É uma matéria com uma carga horária de 30 horas também, tá? E nós vamos falar um pouquinho do conceito de logística, entender o que é logística, o que ela faz e qual é o seu papel dentro da administração, né? Eu vou começar falando um conceito bem simples, né? Eu posso me referir à logística como sendo um movimento de produtos ou serviços para um local designado em um determinado horário, com um custo e uma condição pré-determinada. Muitas vezes, quando nós pensamos em logística, nós pensamos no transporte da mercadoria, né? Aquela mercadoria que vai ser entregue num determinado horário, a um determinado custo, e como que ocorre essa movimentação desse material, né? Como que é o transporte, como que ela vai ser entregue para o cliente. Mas esse conceito de logística é um conceito um pouquinho ultrapassado, é um conceito mais antigo. A logística hoje ela tem um papel muito maior dentro de uma organização, né? Até pouco tempo, esse era o perfil da logística realmente. A logística era um suporte operacional de marketing que transportava, armazenava e disponibilizava bens, tanto para a fabricação, para o processo de transformação interno de uma empresa, quanto também fazia a função de transportar, de armazenar e disponibilizar esse produto para o cliente final. Atualmente, é cada vez mais essencial um serviço eficiente da logística. A logística hoje, ela busca alcançar e criar uma vantagem competitiva dentro das organizações. Hoje ela passa a ser considerada como algo estratégico dentro de uma empresa. Então ela deixou de ser somente aquela atividade, aquela função de transportar, armazenar e disponibilizar o produto para a fábrica ou para o cliente final. Hoje ela passa a ser visto como algo estratégico, né? É comum que a maioria dos consumidores não percebam esse alto nível de competência logística, né? Quando as pessoas compram uma mercadoria, seja numa loja, seja por telefone, seja pela internet, às vezes ela não percebe o alto nível de competência, o alto grau aí de exigência aí que existe dentro de todos os trâmites para poder disponibilizar esse produto e esse produto ser entregue na casa da pessoa, né? A logística em si, ela é muito antiga. Ela está aí presente desde o tempo, aí, desde o início da civilização. Mas é claro que naquela época não se tinha esse nome. Mas era comum, naquela época, as pessoas irem sair para caçar, se a gente olhar um tempo bem mais antigo, sair para caçar e ter que guardar aquele alimento por muito e muito tempo, né? Nós temos alguns conceitos de logística, vou estar passando alguns para vocês aqui, para vocês entenderem como que a logística ela é interpretada hoje, né? Segundo José Antônio de Matos, a logística ela pode ser considerada uma área da administração que cuida desde a compra da matéria-prima ou da mercadoria, né, até a entrega do produto acabado para o cliente final. Então, imagine que, desde o momento que a fábrica está comprando matéria-prima para produzir um equipamento, um eletroeletrônico, até o momento que essa mercadoria é entregue para o cliente final, que você leva ela para sua casa, ela é considerada logística. Então, ela pode compreender aí o recebimento da mercadoria, o armazenamento dessa mercadoria, a produção dessa mercadoria, a separação desse produto acabado e o transporte para poder entregar esse produto na casa da pessoa ou na loja onde ele vai retirar. E esse transporte entrega esse produto na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível. Então, cuidar da administração, da logística, desde a aquisição de matéria-prima até esse produto estar na nossa residência para o nosso consumo, é cuidar da logística em toda a sua cadeia, né? Vamos enxergar como uma cadeia, né?
algo que se inicia com a aquisição de compra de matéria-prima do fornecedor e vai terminar com esse produto na nossa residência. Isso, inclusive, essa sequência de etapas da cadeia de compra de matéria-prima, fabricação, guardar esse produto no estoque, mandar esse produto para um centro de distribuição, entregar esse produto na loja, o consumidor ir até a loja e comprar esse produto e levar para a sua residência, isso até é considerado logística direta. Mas nós agora temos o inverso também. Quando o consumidor termina de utilizar aquele produto, que aquele produto, a vida útil dele acabou, hoje já existe uma movimentação muito grande, principalmente por questões ambientais, de retorno desse produto para a cadeia produtiva. É o que nós chamamos de logística reversa. É o que acontece, por exemplo, com os pneus dos carros. Depois que o pneu está gasto e a pessoa troca o pneu do seu veículo, o pneu velho, né, já gasto e careca, ele tem que voltar para a área produtiva para ele poder ser reutilizado, seja de qual forma for. Mas esse retorno dele da sua residência para a empresa, nós chamamos de logística reversa. Nós vamos falar um pouquinho mais disso também mais para frente. Vamos ver outro conceito aqui de logística, né? Logística é um processo de planejar, implementar e controlar eficientemente ao custo correto o fluxo e armazenagem de matéria-prima e o estoque durante a produção dos produtos acabados. Seja também o fluxo de informações relativa a essas atividades, desde o seu ponto de origem até o ponto de consumo. Novamente, nós estamos falando desde o seu ponto de origem, desde o fornecedor, até onde? Até o cliente final, que é o seu ponto de consumo. Tá? Então, novamente, apesar de ser citações de autores diferentes, vocês podem reparar que os dois conceitos vão de encontro, têm o mesmo objetivo aí, falam da logística no mesmo sentido, né? Olha essa imagem aqui. Quando nós olhamos essa imagem, que é uma imagem bem antiga, na época aí do início da civilização, nós, às vezes em filmes nós conseguimos ver como é que se vivia, né, as pessoas lá no início, nas cavernas, alguns filmes retratam isso. Aqui a logística já estava presente, claro que não com esse nome, mas aqui já havia necessidade de sair para a caça, caçar um animal e ter que guardar essa carne por meses e meses. Essa carne tinha que durar muito e muito tempo. Muitas vezes, durante o período de inverno, não se saía para caçar, caçava-se num período mais ameno, mais de verão e primavera, mas esse alimento teria que durar muito tempo e alimentar um número grande de pessoas. Então, aqui já se fazia logística de forma caseira, mas já acontecia a logística de se preparar, de se planejar, de ir para a caça, de separar depois esses pedaços de carne, de armazenar isso, de calcular quanto tempo vai durar esse alimento e de verificar qual é a quantidade que poderia ser distribuída para cada pessoa dentro ali da sua tribo, ali do seu convívio ali, para que esse alimento durasse mais tempo, né? Então, é uma prática já utilizada desde o começo da civilização, é uma prática, por ser tão antiga, que já houve muitas melhorias, mas a logística ainda é uma prática muito estimulante e muito desafiadora. Ainda hoje, com toda a tecnologia existente, ainda é desafiador. Imagine uma transportadora que tem que entregar mercadorias numa cidade como São Paulo, onde você tem restrição de entrada de caminhões em algumas áreas, horários estabelecidos pelos clientes para receber algumas mercadorias, lidar com um trânsito instável, muitas vezes o caminhão, a entrega pode ficar parado, por exemplo, na Marginal Tietê, né, e atrasar uma entrega. Então, você tem que programar quantas entregas aquele caminhão consegue fazer por dia,
né, o que nós chamamos de roteirização, que nós vamos ver um pouquinho também mais para frente, né, e conseguir cumprir com todas essas entregas que estavam programadas. Então é algo desafiador. E a logística hoje, ela deixou de ser vista como algo operacional dentro da indústria. Ela é vista como algo estratégico. Ela é tão desafiadora assim que requer planejamento estratégico. O controle do seu custo é estratégico e quando você consegue ter uma logística eficiente, isso acaba sendo um diferencial aí perante os seus concorrentes, né? Vamos ver uma outra imagem aqui antiga também. E essa imagem aqui, inclusive, quando busca-se por informações desse período da construção das pirâmides, poucas informações são encontradas, mas ainda é uma interrogação, né? Como que conseguiram montar as pirâmides, sendo essas peças tão grandes e tão pesadas, né? Como que ocorreu e como que ocorreu o transporte, a movimentação e quanto tempo durou a construção das pirâmides. Ainda é um enigma que nós temos aí, né? Existem poucos relatos sobre esse fato, como ocorreu tudo isso, mas é desafiador, porque olhando assim, isso é um registro do passado, mas hoje dificilmente conseguiríamos fazer algo igual, né? Olha essa outra imagem aqui também antiga, né? No tempo que ainda se usava bastante charrete, carroça, tanto para transportar alimentos como para o próprio transporte de passageiros, né? Corria-se também o transporte de passageiros, né? Mudança também por charrete, né? Cavalos. Também era algo que tinha que ser bem planejado. Aqui nós temos uma imagem muito comum também na década de 1950, né? E muito utilizado dentro da logística, um termo muito utilizado ainda, que é o caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? O caixeiro viajante era aquele profissional que era o vendedor, né, na época. Então ele saía da sua residência e ia vender produtos, mercadorias, tecidos, alimentos para as famílias, e ele ia de cidade em cidade fazendo essa parte comercial de vender produtos e mercadorias e tecidos, né, para as famílias na época. E ele se programava de uma forma que ele não precisasse voltar para a mesma cidade. Uma vez que ele passou numa cidade, ele ia dar sequência e tinha toda uma programação. Então imagine assim, ele passaria por Taubaté, depois Pinda, depois Aparecida, depois Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Então ele se planejava para passar uma única vez em cada cidade, tá? Fazer todo o atendimento necessário naquela cidade. Enquanto ele estivesse já na última cidade, ele não precisasse retornar para as cidades que ele já havia passado, para ele economizar tempo, economizar um custo adicional com isso. Então, o seu planejamento era de definir um roteiro aonde ele conseguisse fazer um atendimento eficiente, passando por todos os lugares necessários e não precisando retornar em nenhum momento num lugar que ele já houvesse passado. Então, isso nós chamamos de caixeiro viajante. É um desafio ainda nos dias de hoje, né? Por exemplo, imagine no dia atual. Imagine que você tem um centro de distribuição de bebidas aqui na Praça Santa Terezinha, na cidade de Taubaté. Então, o seu centro de distribuição de bebidas, ele entrega bebidas, refrigerantes e cervejas em toda a cidade do município de Taubaté, mas ele está localizado na Santa Terezinha. Então, imagine um dia que ele tenha pedido de compra da região da Independência, da Vila São José, da região do Parque Aeroporto e do Alto São Pedro. Então, onde ele vai primeiro? Qual é a sequência que ele vai fazer o atendimento, né? Onde ele vai primeiro, onde ele vai em segundo lugar, onde ele vai em terceiro, qual é o lugar que ele vai deixar para ir por último? Qual é a entrega, qual é a quantidade que ele tem que entregar em cada local?
qual é o caminho que ele vai fazer, qual é o caminho mais curto que ele vai fazer, qual é o caminho com custo menor, né, que ele pode estar fazendo, e calcular o tempo que ele vai fazer de cada entrega. Então, o caixeiro viajante, ele ainda é utilizado nos dias atuais. Agora a gente usa o termo roteirização, né? Roteirização porque é você definir exatamente qual é o cliente que vai ser atendido primeiro, qual é o caminho que vai ser feito, que tem um custo menor, que tem um custo mais rápido e que você não precise voltar num local que você já tenha ido. Então, caixeiro viajante é um termo usado muito dentro da logística e bem atual também. Tá? Depois nós vamos falar de roteirização, né? Vamos falar dele novamente. Hoje é mais para a gente ter um conceito geral de logística, né? De tudo que engloba dentro da logística, porque a gente não pode pensar que logística é só transporte. Logística é só eu colocar o produto dentro de um caminhão e entregar esse produto para o cliente. Não, não é mais, já foi. Hoje a logística vai muito além disso, tá? Isso que nós vamos ver aqui hoje. Aqui é uma outra imagem que ilustra aí a era da indústria, né? E a era da indústria, ela teve início na Inglaterra, em 1760, quando surgiram as primeiras indústrias, elas surgiram na Inglaterra. Aqui na América, as indústrias começaram a aumentar em muito em 1807. E no Brasil, especificamente no Brasil, o boom aí da era da indústria se deu por volta de 1930. Foi em 1930 que o Brasil começou a sentir realmente os efeitos da indústria. Foi onde surgiram grandes indústrias, principalmente a indústria automobilística, né? Ela teve o seu início, o seu boom aqui no Brasil nessa década, e todas as indústrias aí. Então, esse foi um período importante, porque vários procedimentos foram criados nessa época. Vários procedimentos relacionados à linha de produção, em como produzir, né? Fazer um produto por lote, fazer um produto sequencial, layout, funcionários. Começou a surgir novas áreas. Nesse período, quando você olhava o número total de funcionários de uma empresa, se a empresa tinha 100 funcionários, 98 funcionários estavam dentro da área de produção. Não existia RH, não existia área de qualidade, não existia área de segurança do trabalho, não existia área de vendas, área de compras. Existia o quê? A produção, onde se concentrava o maior número de pessoas, e algumas pessoas fazendo a área administrativa. E isso já mudou e muito, né? Hoje nós temos várias áreas administrativas junto com a área de produção, né, dentro de uma empresa. Então, é pouco tempo, nós já tivemos uma mudança bem grande aí nisso, né? E, consequentemente, a logística também já mudou, né? Hoje, quando nós olhamos para trás, alguns autores falam da logística em 4 fases, né? O que seriam essas 4 fases? Então, 1930, como eu falei agora há pouco, foi o período da era da industrialização do Brasil. Nessa época, a logística já tinha um conceito, né? Como está citado aqui, 1948, pela Associação de Marketing Americana. A logística, naquela época, era a movimentação e a manutenção de mercadorias do ponto de produção ao consumo. Então, o que era logística naquela época? Era o produto está sendo fabricado, dessa etapa da sua fabricação até ele chegar na residência do consumidor, até ele ser utilizado, tudo que envolvia essas etapas era considerado logística. Na prática, o que significa isso? Era fazer o controle de administração de material dentro da empresa, fazer o estoque de matéria-prima e de produto acabado dentro da empresa e se preocupar com o transporte desse produto. Então, nós temos aqui um período onde a atuação da logística era basicamente nesses 3 setores.
era um sistema fragmentado. Logística era isso. Era administrar material, era fazer o estoque da matéria-prima e do produto acabado e fazer o transporte dessa mercadoria. Num outro momento, por volta de 1994, já surgiu o termo integração interna rígida. Nessa época, a logística foi interpretada como: logística foi definida como sendo o processo de gerir estrategicamente a aquisição, movimentação, estocagem de material, partes e produtos acabados, com os correspondentes fluxos de informações, através da organização de seus canais de marketing, para satisfazer as ordens de forma mais efetiva em custo. O que significa isso? A logística, além de fazer os 3 itens anteriores, que eram administrar material, estocar matéria-prima e produto acabado e fazer transporte, era necessário fazer o quê? O gerenciamento desse material. Controlar esse material, essa matéria-prima, se estava acabando, qual era o período correto de fazer uma nova compra para não ficar sem material. Controlar todo o processo interno. E também já começou a surgir alguns processos administrativos relacionados à logística. E nessa definição aqui fica bem claro que ela começa ali no processo de gerir a aquisição. Então aqui eu começo também a controlar a compra da matéria-prima, o fornecedor, todas as etapas do fornecedor para me entregar essa matéria-prima. Num outro momento nós temos a terceira fase da logística. Já é uma integração interna, com o que acontecia internamente, com acontecimentos externos da empresa. E aí a gente vê a logística de forma mais flexível. Logística passou a ser o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e o armazenamento eficiente e eficaz em termos de custo, de matéria-prima, de estoque em processo, de produto acabado e as informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. O que nós temos aqui de diferente nesse novo conceito aqui? Controle de custo. Coisa que até então não era o foco, né? Então, nesse período aqui, em 1999, a logística passou a ser vista como um controle estratégico e o controle do seu custo, o controle eficiente e eficaz do seu custo, como algo muito positivo dentro da indústria. Então, passou-se a buscar a eficácia da logística, passou-se a buscar a qualidade no serviço ao cliente. Nesse período, é um período que começou a ter muito 0800, muito atendimento pós-venda. O foco passou a ser o cliente, o que o cliente quer, se o cliente está satisfeito ou não. Então, também passou a ser gerenciado toda essa parte externa da empresa. Então, nós temos aqui, eu vou voltar essa imagem aqui, os subprocessos, né? A gente tem aqui a integração dos processos nessa terceira etapa. Então, nós temos todas as atividades relacionadas a compras e gestão de materiais sendo feitas, toda a logística, armazenagem e movimentação de material e todos os processos administrativos que surgiram nessa época de 1999. Consequentemente, juntando esses 3 processos, nós temos a gestão da cadeia de suprimentos. E na quarta fase, que é a fase que nós estamos hoje, nós temos a logística integrada e totalmente estratégica. Então, nós temos aí a logística de suprimentos, que contempla aí previsão de demanda, de compra de matéria-prima, suprimentos, preservar e conservar, estocar matéria-prima, a logística de produção. Aí nós entramos dentro da área de produção. Hoje a logística está lá dentro da produção também. Nós temos aí o sistema MRP, que controla a produção, estocar material em processo, movimentar material, PCP, planejamento e controle de produção, manufatura. Nós temos também a logística de distribuição, estocar matéria-prima, planejar a distribuição, processar os pedidos de compra,
organizar os modais de transporte, fazer o serviço de atendimento ao cliente pós-venda e a logística empresarial. Então, juntou todas as funções das logísticas que foram surgindo aí nas últimas décadas, né? Juntou tudo com a logística empresarial, ela passou a ser um planejamento estratégico, ela tem tecnologia de informação, ela está inserida dentro do marketing de vendas e ela está inserida também dentro da contabilidade e finanças. E aí nós temos a logística integrada, que é conhecida hoje, que envolve diversos fatores. Eu vou até citar alguns aqui para vocês. Quando a gente olha a logística hoje, nós estamos olhando também algumas questões, né? O mercado hoje ele é muito instável, ele muda muito. O que nós temos hoje? Nós temos mercados turbulentos que se modificam rapidamente e são imprevisíveis. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, não com 100% de precisão. Nós temos nichos de mercado altamente fragmentados, em vez de mercado em massa. Nós temos altas taxas de inovação tecnológica, de produto, de processo. Os produtos têm um ciclo de vida menor. Os produtos eles estragam mais fácil e são descartados e as pessoas querem um produto novo. Nós temos um crescimento da demanda por produto personalizado. As pessoas, quando querem algum produto, elas querem um produto diferenciado, elas querem algo a mais, eles não querem só o padrão. Nós temos distribuição de solução completa aos clientes, exigência de preços reduzidos, os clientes exigem preços reduzidos e exigem qualidade superior. Então, nós temos aí um mundo bem diferente, né, do que no início aí da civilização, onde a logística era somente transportar e armazenar o produto. Então, por essa lista aqui que vocês estão vendo aqui, dá para perceber que a logística hoje faz muitas atividades além do que as pessoas às vezes conseguem imaginar ou visualizar quando ela compra um produto, né? A logística ela não para em tempo nenhum, né? Quando nós falamos da logística hoje, a logística funciona 24 horas, 7 dias da semana. Se você olha a rodovia Presidente Dutra, tem caminhão circulando 24 horas todos os dias, ela não para. Então, o nível de exigência hoje é cada vez maior por parte dos clientes, né? E extrapola os muros da empresa, né? Envolve desde o abastecimento material, desde o fornecedor, todo o apoio logístico dentro da fábrica para se produzir aquele produto até a distribuição daquele produto acabado, incluindo pós-venda, né? A pós-venda também está dentro aí das etapas da logística. Sem considerar que hoje nós temos o comércio eletrônico. Muitas pessoas compram pela internet, né? E aí está o grande desafio das empresas, né? Tornar as vendas pela internet bem administradas, bem gerenciadas, né? É um recurso estratégico aí para se obter uma vantagem aí competitiva, é conseguir cumprir o que foi prometido quando a pessoa compra um produto e a programação é para entregar em determinado prazo, determinados dias, o cumprimento desse prazo aí vai garantir aí a qualidade e a satisfação das pessoas aí no serviço prestado. Aqui é só uma ilustração para a gente ver um pouquinho aí da criatividade, né, das pessoas para poder movimentar aí a logística. Não tem como falar de logística se a gente não conseguir ser criativo, né, nesse sentido. E outra coisa que nós precisamos considerar, principalmente no nosso Brasil, na região que nós moramos, é que o nosso país, geograficamente, ele tem dimensões extremas, né? Nós temos aí, por exemplo, uma extensão aí de 7.408 quilômetros de costa do Atlântico. Então, toda essa região aí é a região que liga o Brasil com seus principais parceiros comerciais do mundo,
onde nós fazemos exportação e importação. A maioria dos produtos de exportação e importação passa aí pela nossa costa do Atlântico. Então, geograficamente, é um país muito grande, muito extenso. Então, administrar essas entregas, esse transporte também não é fácil. Outros dados aí do país, né, que nós vivemos. Nós temos aí, dentro do Brasil, 47,7% do continente sul-americano. Nossa área e nossas fronteiras são extensas. A região norte é o ponto mais elevado no nosso território. Temos grande dificuldade para fazer entregas via modal terrestre nessa região norte. A região noroeste, nós temos uma floresta amazônica que ela entra em outros países, o que dificulta a entrega nessa região. Nessa região, o principal meio de transporte é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então, fazemos entregas aí pelas águas da bacia do Rio Amazonas. Temos também algumas cidades que nós não conseguimos alcançar, que estão aí bem na fronteira. A região oeste, nós temos a Cordilheira dos Andes, o que impõe um obstáculo natural, né, para as entregas terrestres. A única passagem que nós temos aí é pela Argentina. A região sudoeste, nós temos o Pantanal, nós temos enchentes em períodos sazonais, o que dificulta também o transporte de produtos. Nós temos aqui um sistema hidroviário que pode ser feito pelo Rio Paraná, Paraguai, e o Rio Paraguai possui até uma conexão com a Bacia do Prata. A Bacia do Prata é um complexo de rios que passam pelos territórios do Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, o que possibilita fazer o comércio exterior, importação e exportação. A região sul já é uma região com boas ligações rodoviárias e fluviais com Uruguai e Argentina. Nós temos aqui um ponto muito bom de favorecimento aí comercial na região do Mercosul, né? E nós temos aqui no nosso litoral. O que nós temos próximo do nosso litoral? Todas as nossas concentrações urbanas, com mais de 1 milhão de habitantes, exceto Brasília e Manaus, estão aqui no entorno do nosso litoral. Todas as refinarias de petróleo, exceto a de Manaus. 97% de toda a população industrial está próximo da região litorânea. 90% do consumo de energia elétrica também. 85% de toda a população do país está próximo da região litorânea. 83% de todas as receitas da União e 75% das rodovias pavimentadas estão aqui também próximo do nosso litoral. Então, próximo do nosso litoral, nós temos aí condições boas de logística, de comércio exterior, de exportação e de importação. Então, essas são algumas características que nós temos que levar em consideração quando nós falamos do nosso país, né, do Brasil. Então, o Brasil ele tem geograficamente obstáculos para fazer a entrega de produtos e ele tem algumas condições favoráveis, que é a nossa região litorânea. Então, aqui é mais mesmo um início para a gente entender um pouquinho de logística, todo o conceito, né? O principal aqui é entender que a logística ela vai além de transporte, ela é responsável em controlar toda a cadeia. Quando eu falo toda a cadeia de entrega de produto, eu estou falando desde a aquisição de matéria-prima, desde o início, eu tenho que saber de onde o meu fornecedor está tirando aquela matéria-prima, acompanhar esse controle do fornecedor até o pós-venda. O cliente comprou, consumiu, eu tenho que manter um contato de pós-venda para ver a satisfação dele ou fazer uma eventual troca se for necessário. Então, todas essas etapas estão dentro dos processos logísticos. Tudo que engloba desde o fornecedor até o pós-venda são atividades, são questões a ser tratadas de forma logística. E a empresa precisa se preocupar com isso, né? Porque hoje a logística ela tem um custo muito alto, ela é um dos maiores fatores que aumenta o custo do produto. E o empresário que consegue administrar bem a logística dele, a logística interna ou a logística externa,
todas as etapas da logística, acompanhar e tomar ações para minimizar o custo, isso vai afetar diretamente o seu resultado. Então, esse é o assunto que nós vamos estar debatendo aí nas próximas aulas, tá bom? E até à noite a gente conversa mais um pouquinho e tira dúvidas. Obrigada.